parecia brasa, queimava que até feria. Foi um dia muito triste, só cigarras que se ouviam. O triste cantar dos passos naquelas matas sombrias. Zé Carreiro, Lúcio e Carreirinho, Adalto, foram consagrados como os maiores violeiros do Brasil. Lúcio Rodrigues de Souza, o Zé Carreiro, nasceu no dia 24 de dezembro de 1922, numa fazenda que fazia divisa com Santa Rita do Passa Quatro. Aos 7 dias de vida, foi batizado na antiga igreja de São Sebastião, de Porto Ferreira, passando mais tarde a residir na cidade. Aos 15 anos, foi empregado da cerâmica Porto Ferreira. Posteriormente, mudou-se para São Paulo. No final da década de 1940, depois de cantar em diversas duplas, conheceu Adalto Ezequiel, natural de Bofete, formando a dupla que foi batizada pelo compositor Armando Rosas com o nome Zé Carreiro e Carreirinho. Sempre ligado a Porto Ferreira, onde passou a infância e adolescência, Zé Carreiro sempre mencionava a terra do balseiro João Ferreira, o rio Mogi Guaçu, a vida da caça, do mato, em inúmeros carurus e modas de viola que compôs. No dia 5 de julho de 1950, a dupla estava nos estúdios da gravadora Continental, para as duas primeiras gravações em disco, Bolachão, de 78 rotações por minuto, com as músicas Canoeiro, Cururu e Ferreirinha, moda de viola, com grande sucesso. Zé Carreiro e Carreirinho fizeram apresentações em circos, bailes, shows, rádios de todo o Brasil e seguiram outras gravações em disco, até 1958, quando se separaram. Durante um ano, Zé Carreiro fez parceria com Pardinho. Nesse ínterim, Carreirinho fez dupla com Tião Carreiro. No dia 21 de maio de 1970, Lúcio Rodrigues de Souza faleceu na cidade de São Paulo. Porto Ferreira, para eternizar e homenagear a pessoa de seu compositor e representante da música interior paulista, destinou-lhe, em 1985, o nome de uma rua do bairro Serra d'Água. Então, com 88 anos, diversos familiares e amigos que presentearam o Museu Histórico e Pedagógico com a viola de Zé Carreiro. Isto foi no mês de outubro, regulava o meio-dia, o sol parecia brasa, queimava que até feria. Foi um dia muito triste, só cigarras que se ouvi. O triste cantar dos pássaros naquelas matas sombrias. Zé Carreiro gravou mais de 50 discos de 78 rotações por minuto, e 2 compactos. Devido a problemas de surdez e nas cordas vocais, teve dificuldade para continuar gravando, entretanto sua inspiração não esmoreceu. Zé Carreiro e Carreirinho foram consagrados como os maiores violeiros do Brasil. Carreirinho, Adalto Ezequiel, aos 7 anos cantou uma modinha de sua autoria numa comemoração escolar de fim de ano, recebendo de presente uma viola. A partir de então, passou a apresentar-se em festinhas, cantando e tocando. Em 1946 estreou profissionalmente ao lado de Ferraz, atuando nos circos que passavam pela cidade de Sorocaba, São Paulo. Mais tarde, transferiu-se para a Rádio Record, ali atuando com um novo parceiro, o investigador de polícia José Stramandinoli, Zé Pinhão, com quem formou a dupla Zé Pinhão e Pinheiro, que passou a participar do programa Sítio do Bicho de Pé até 1947, ano em que se separaram. Em 1947, Adalto propôs parceria com Lúcio Rodrigues, que cantava com Fortaleza. Formaram então uma dupla cujo nome foi escolhido em concurso popular entre os ouvintes da Rádio Record, Zé Carreiro, Lúcio e Carreirinho,
Adalto. Alguns anos depois, quando a dupla já estava ficando conhecida e fazia sucesso em todas as suas apresentações com o canoeiro, Tonico e Tinoco gostaram da música e se interessaram em gravá-la. Surgiu então a oportunidade para gravarem seu primeiro disco, pois somente consentiram em ceder a música, mediante a promessa do lançamento do seu primeiro disco, que saiu alguns meses depois com Canoeiro e Ferreirinha. O sucesso foi tão grande que a gravadora resolveu contratá-los. Com o passar do tempo, o sucesso da dupla já estava solidificado, atuando em diversos programas de rádio e fazendo músicas que marcaram como Crianças do Meu Brasil e Jamais Seremos Esquecidos, de autoria da dupla. No dia 21 de maio, a morte veio buscar. 1970, ninguém quer se conformar. Lúcio Rodrigues de Souza, para melhor recordar. Quem não lembra o Zé Carreiro? Numa casinha branca bem no pé da serra moravam o senhor João Batista Ezequiel e dona Domitilde Maria Pereira. Ali, perto de Botucatu, o senhor João tinha 3 sítios onde plantava café, e tinha uma criação. Contar a história de Carreirinho é tarefa das mais gratificantes, tão rica e tão lindamente recheada com causos interessantes que torna-se impossível fazer-lhe justiça em espaço tão pequeno. A história de Carreirinho mistura-se com a história da música sertaneja raiz, com a história da moda de viola e das duplas caipiras. Carreirinho tem mais de 1.680 músicas, de sua autoria, gravadas. Sempre foi considerado uma das melhores primeira voz do Brasil. Quando tinha 8 anos de idade, ainda adulto, ficava apreciando o São João tropeiro a pontear uma viola. Ele era um sitiante, vizinho do seu pai, e um excelente violeiro. Quando o pai saía para alguma viagem, pedia que lhe trouxesse uma viola, o que nunca acontecia. O senhor João achava que viola era coisa de vagabundo e não queria um filho assim. Na noite anterior à viagem, a mãe havia conversado com o senhor João sobre a viola. Disse que não via mal algum em trazer-lhe uma. Foi uma alegria danada. Quando vi meu pai na curva da estrada, montado numa mula ruana com um pacote grande na mão, eu já sabia. Ele estava trazendo a minha viola. Não sabia o que fazer. Fui abrir a porteira para ele. Nunca tinha sido gentil com ele. Peguei a viola e levei pro João tropeiro afinar para mim. Daí não parei até hoje. Aprendi a pontear com João tropeiro. A primeira vez, em 1936, quando estava no último ano do primário e na escola ensaiava para a formatura, o diretor disse um dia: fulano vai declamar um poema, ciclano também declama. Aí eu falei: e eu toco uma moda de viola. Foi minha primeira vez em público. Cantei uma moda minha vida. Fui muito, mas muito aplaudido mesmo. Aí o tempo foi passando e Adalto, como ele mesmo confessa, nunca pegou duro nas lidas da roça. Era o mais novo e era poupado. Mexia com o gado leiteiro, com a mansação das potrancas, e não podia ser diferente. Quando sobrava um tempinho, tava ele com a viola no colo. Começou a cantar músicas de Raul Torres. E num circo formou sua primeira dupla, Adalto e Ferraz. Durou 1 ano. Foi em 1945. Querendo ir mais fundo no mundo da viola, mudou-se para São Paulo, onde formou sua segunda dupla com o Piracicaba, Botucatu e Piracicaba, 1946, um programa ao vivo na Rádio América, São Paulo. Nesse tempo encontrou-se com um conterrâneo que morava em São Paulo e já gostava de cantar. Nasce a terceira dupla. Adalto passou a chamar-se Pinheiro e formou a dupla Pinheiro e Zé Pinhão. Zé Pinhão, que era policial, estava encontrando incompatibilidade de horário entre o seu serviço e música. Optou pela polícia.
Adalto é quem conta agora. Fiquei perdido, sem dupla. Um dia, era domingo, eu estava ouvindo Chico Carretel na rádio Piratininga. Escutei, prestei atenção e vi logo, tá aqui a minha segunda voz. Me arrumei e corri lá para Piratininga, que ficava ali na Praça Patriarca. Quando cheguei, tinha um café embaixo e perguntei pelo tal Lúcio Rodrigues. Tinha acabado de sair. Me deram o endereço dele. Um prédio na Alameda Gretchen, em frente à garagem dos bondes. Fui lá. Nos apresentamos, falei o que eu queria. Mas ele disse que não tinha interesse. Que estava bom com o que fazia. Dava um dinheirinho para pagar o cigarro e o almoço. Aí eu disse para ele que comigo ele podia ir no programa da Rádio Record, ganhar uns 600 mil por mês. Isso era mais ou menos uns 3 ou 4 salários da época. Ele não disse nada, mas ficou com meu endereço. Na semana seguinte chegou em minha casa já trazendo o canoeiro. Acertamos a dupla e fomos fazer o primeiro programa na Record. Armando Rosas, que era o diretor do programa, falou o seguinte: se vocês não se separarem, será a maior dupla sertaneja do Brasil. Dia 20 de agosto de 1950, foi gravado o primeiro disco de Zé Carreiro e Carreirinho. Foi um sucesso nacional. Canoeiro. Convidei o Carreirinho pra ir pescar na lagoa. Levamos rede de lance. Ai, vamos pescar de canoa. O nome foi escolhido através de cartas dos ouvintes do nosso programa. Zé Carreiro e Carreirinho venceu longe. Em 1950, mais precisamente 20 de agosto de 1950, gravamos Zé Carreiro e Carreirinho, nosso primeiro disco. 78 rotações por minuto, onde de um lado tinha Ferreirinha e do outro Canoeiro. Nessa época faziam sucesso no gênero as duplas Raul Torres e Florencio, Tonico e Tinoco, Palmeira e Luizinho, Serrinha e Caboclinho. Em 1958, depois de 10 anos de atuação na Rádio Record e de gravar diversos discos, Zé Carreiro teve de se afastar da vida artística por surdez. Formou, então, com José Dias Nunes, nova dupla, Tião Carreiro e Carreirinho, que gravou em 1958, pela Continental, Rei do Gado, Ted Vieira, Mariposa do Amor, Canhotinho e Torrinha, Pirangueiro e Saudade de Araraquara, ambas de Zé Carreiro, e Despedida de Solteiro, com Zé Fortuna. Depois a dupla gravou pela RCA algumas composições de gênero mais sentimental, com Madalena, O Beijo, ambas de sua autoria. Aos 87 anos, Adalto Ezequiel faleceu em março de 2009 num hospital paulistano, vítima de complicações após um derrame que o deixou inconsciente e respirando com a ajuda de aparelhos há mais de uma semana. O velório e o enterro foi realizados no cemitério Jaraguá, no quilômetros 23 da rodovia Anhanguera, em São Paulo. Jamais nascerá um violeiro para ocupar o seu lugar. Deixou mais de 1.800 composições. Foi homenageado em sua cidade natal com uma estátua de tamanho natural em praça pública. Cidade que promove todo ano o Festival Carreirinho de Música Raiz de Bofete. Já na entrada da cidade de Pardinho, foi instalado o Monumento Carreirinho, com a estátua do Ferreirinha montado a cavalo. Alguns desapareceram, uns deixaram por velhice, e outros porque morreram. Só resta eu desta data
meus cabelos cor de prata, a saudade me maltrata.